Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais. E eu tava pensando em fazer uma boa lista para essa semana. Porém, esse vídeo aqui do Guida Somos Pro Wrestling me intrigou demais. Quando eu vi essa thumbnail muito bem feita, diga-se por sinal, assim, é um canal que tem sim, assim, vistas muito interessantes, eu fiquei intrigado, porque ele resolveu fazer uma lista dos 10 piores lutadores que só tiveram oportunidade na WWE pelo visual. E das três pessoas que apareceram aí, duas eu até concordei. Cara, mas uma me chocou. Então, eu tive que ver esse vídeo e preparar uma listinha básica minha para ver se a minha lista batia com a lista dele dos piores lutadores que foram empurrados apenas pelo visual. Então, se você quiser saber qual é a minha opinião sobre a lista do Guia da Somos Pro Wrestling e qual é a minha lista dos 10 piores lutadores que tiveram oportunidade só por conta do visual, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai chocar vocês. Então, sem mais delongas, vamos reagir a esse vídeo do Gui. E se você ainda não conhece o canal dele, entre lá e se inscreva no canal dele, porque eu tenho certeza que você vai se amarrar no conteúdo dele, beleza? Ah, e antes da gente ver o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e depois do vídeo de maratonar os nossos vídeos. Bom, então vamos nessa. Era, a WWE apresentou uma leva de lutadores musculosos que, sinceramente, não tinham muito a oferecer além do físico. Um The exemplo Race clássico feio. disso é Luther Reigns, Tá na minha um nome lista. que muitos fãs até hoje têm dificuldade de lembrar. Ele surgiu em 2003 como assistente de Kurt Angle, que na época era o GM do SmackDown. Mesmo Uhum. ao lado de um dos maiores nomes da história, Luther Reigns não conseguiu se destacar. Em 2004, tentaram empurrar ainda mais a ideia, formando uma dupla com Mark Jindrak, outro brucutu da época, Uhum. mas nem isso deu certo. E no fim das contas, o próprio Luther Reigns pediu para sair da empresa em 2005. O Luther Rage foi uma boa escolha porque o cara ele apareceu do nada na WWE. Ninguém conhecia ele, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. E a WWE tentou empurrar ele como assim, um monstro como lutador. Mas o cara tinha pouquíssimo talento, pouquíssimo carisma. Então realmente é aqueles caras que o Vince olhou o físico, olhou o visual e falou: Cara, eu tenho que empurrar esse cara até a lua, né? Talvez percebendo que a sua carreira estaria melhor longe do mundo da luta livre. Mojo Rawley. Não, E esse eu apesar não de tava na ter minha lista, energia não. de sobra ao ponto de querer que todo mundo fosse tão animado quanto ele, a verdade é que Mojo Rawley nunca teve o que era preciso para se firmar como uma grande estrela na WWE. Depois de sair do NXT, ele até conseguiu construir uma carreira dentro da empresa, e o seu maior momento de destaque foi em 2017. Aqui é interessante notar que o Mojo Rawley, ele tem uma origem no futebol americano, ele é um ex-jogador de futebol americano. Por isso que ele tinha essa conexão com o Gronk, né? O Rob Gronkowski, que era um jogador lendário, um tight end do New England Patriots. E o Rob Gronkowski participou desse momento com ele, acho que no WrestleMania 31, se não me engano. E o Mojo Rawley, ele ganhou o Andre the Giant Memorial Battle Royal. Mas foi o melhor momento dele na carreira. Ele realmente a WWE tentou empurrar ele como esse cara energético e tudo mais, mas acabou fracassando clamorosamente. Quando venceu o Andre the Giant Memorial Battle Royal na WrestleMania, mas fora isso, nada de muito marcante. E até curioso pensar que ele conseguiu subir para o elenco principal justamente numa época em que o NXT estava no seu auge, lá pela metade da década de 2010. E fica claro que o que abriu portas para ele foi aquele jeitão de jogador universitário americano. E é claro, o porte físico, que sempre pesaram muito nas escolhas da WWE. Tá, é isso que ele falou, e aliás, esse próximo cara que tá na lista, que tá aí na lista dele também tá na minha, isso é importante, tá? A WWE ela teve um blueprint, né? Teve uma, assim, uma forma de escolher os seus lutadores a partir da década de 80, muito com base no visual musculoso, físico e alto, tá? Porque o Vince ele queria lutadores que fossem maiores do que a vida, bigger than life. E deu muito certo com o Hulk Hogan, tá? Assim, a escolha do Vince pelo Hulk Hogan era para que ele tivesse essa aura, essa estrela, mas ele pegou muito dessa aura do cartaz que o Hulk Hogan teve no filme Rock 3. Como o Hulk Hogan deu muito certo, o Vince passou a apostar em lutadores desse tipo, desse blueprint, desse biotipo. Em alguns casos deu certo,
Em outros casos, na maioria das vezes, não deu certo, como é o caso desse camarada aí que o Gui vai falar agora. Tom McGee. Nos anos 80, o mundo da luta livre era dominado por verdadeiros freaks musculosos. Só deixar claro que apesar de ele colocar aí o Rick Rude, né, como freak musculoso, o Rick Rude foi um dos melhores lutadores da história da WWE e da luta livre mundial, tá? Ele nem apareceu tanto na WWE, mas ele fez uma carreira muito boa na NWA, ele chegou a ser campeão mundial. Ele é um dos caras mais subestimados da história da luta livre, mas sim, tinha um físico maravilhoso. Nomes como Hulk Hogan e Ultimate Warrior viraram ícones na chamada Golden Era da WWE, e com isso, um físico impressionante passou a ser Tony quase que Atlas. uma exigência para quem quisesse brilhar no topo. Foi aí que fisiculturistas começaram a ser incentivados a migrar para o wrestling. Um dos casos mais curiosos dessa época foi a de Tom McGee, um cara que chamava atenção só de olhar, com um porte físico que parecia ter saído de uma história em quadrinhos. Vince McMahon ficou obcecado por ele depois de uma Dark Match em 1986 contra Bret Hart. A performance foi tão boa que Vince McMahon acreditou de cara: achei a minha próxima grande estrela. Sim, isso é verdade, já está documentado, tá? No documentário da Luta Perdida, ele que certamente vai falar aí, que foi a luta do Tom McGee com o Bret Hart, assim, as informações são que o Vince McMahon realmente acreditava que o Tom McGee era o próximo Hulk Hogan, tá? Ele achava que ele poderia empurrar esse cara como o próximo Hulk Hogan. Mas o que ele não percebeu na hora é que o motivo do combate ter sido tão bom era justamente por causa de Bret Hart, que mais tarde se tornaria um dos maiores de todos os tempos. Ou seja, não adianta só ter corpo de super-herói. No final das contas, o que conta realmente é o talento dentro do ringue. É interessante também a gente ressaltar que nessa época, talento no ringue nem era algo tão esperado assim. Você tinha que ter um mínimo de talento e saber conduzir uma luta. E geralmente o que a WWE fazia era pegar um lutador que tinha a aura, tinha o físico, mas que não tinha o talento muito acentuado e botava ele para lutar contra lutadores excelentes no ringue. Só que esse cara aqui não era tão bom no ringue, ele tinha que minimamente saber conduzir a luta, minimamente saber casar a luta com um cara que era bom. E o Tom Magui, ele simplesmente não conseguia isso. Ele conseguiu casar uma luta com o Brett porque o Brett carregou a luta. E depois o Vince McMahon colocou ele contra outros lutadores e o negócio não prestou. Ele não conseguia lutar nem com gente que era muito boa. Então, aí o Vince percebeu, pô, o Hulk Hogan ele consegue fazer isso, né? As lutas do Hogan com o Macho Man, por exemplo, o Macho Man carregava as lutas. Mas, no caso do Tom Magui, cara, nem colocando os melhores contra ele deu certo. A única luta que deu certo foi contra o Brett. Por isso que ele acabou não dando certo na luta livre. Mabel, também conhecido como Viscera e também conhecido como Big Daddy V. O nome verdadeiro dele era Nelson Frazier Jr., mas no ringue ele foi conhecido por muitos nomes: Mabel, Viscera e depois mais tarde Big Daddy V. Ele esteve presente em várias fases da WWE, dos anos 90 até os anos 2000, e apesar das limitações, ele teve uma carreira até que respeitável. Ele já foi King of the Ring, campeão de duplas e campeão hardcore. O tamanho dele era ao mesmo tempo um diferencial e um problema. Por ser tão pesado, ele tinha dificuldades reais de se movimentar bem no ringue, o que acabava comprometendo a qualidade das lutas. Mas, se por um lado faltava agilidade, por outro, ele compensava no carisma. Conseguiu criar personagens marcantes que ficaram na memória de muita gente, o que fez com que a WWE investisse nele em várias ocasiões ao longo dos anos. Aqui a gente precisa ressaltar uma coisa. Apesar do Mabel ele ter sido empurrado pelo seu tamanho, existia um outro fator também. Porque o Mabel, quando ele entrou na WWE, ele entrou com um carisma muito grande. Ele era face, ele fazia parte de uma dupla chamada Man on a Mission, e ele entrava junto com o Mo, e o Mo vinha fazendo rap, cantando rap, e eles vinham entrando no ringue com a galera indo ao delírio. Então, o Man on a Mission, eles eram uma das duplas mais overs da WWE em 1994 e até o iniciozinho de 95. Eles passavam muito na manchete. Quem assistia a WWE na manchete em 95 lembra dele, porque o Mabel e o Mo participavam muito dos shows
que a WWE vendia para o Brasil, para Manchete na época. E eu acredito que ele foi mega empurrado para ganhar o King of the Ring muito em função de ele estar over daquele jeito. O que eu acho que foi o grande problema na carreira do Mabel foi a WWE ter tornado ele o vilão. Apesar de ele ter uma cara de vilão, e a gente pode ver por essa foto aí, eu acredito que eles tornaram ele vilão muito cedo. Ele era muito querido pelo público na época e eles poderiam ter empurrado mais um tempo essa gimmick dele de mocinho, de rapper e tudo mais. Eu acho que teria feito mais sentido. O fato é que a WWE acabou cortando esse push muito rápido para poder transformar ele num vilão e tornar ele num desafiante viável para o Diesel, que era o campeão mundial na época. E eu acho que isso acabou sendo muito ruim, porque o Mabel acabou servindo de comida para o Diesel. O Diesel não era um bom lutador, era um lutador limitado no ringue, e isso acabou fazendo com que o Mabel fosse exposto como lutador, e depois disso ele nunca mais acabou dando certo. Ele também foi colocado em outras fields, ele acabava machucando os adversários, esse era um grande problema dele, ele machucou o Undertaker, fazendo com que ele usasse uma máscara na face durante um bom tempo, ele machucou outros lutadores, então isso tudo acabou atrapalhando a carreira dele, mas eu acho que ele poderia ter tido uma carreira melhor e eu não tenho tanta certeza assim de que ele foi empurrado pelo visual, porque ele casou muito com o público por conta dessa gimmick dele de rapper quando ele vinha em 94 e 95 pro ringue. The Great Khali, até o fã Tá mais na minha lista. purista do wrestling entenderia a decisão de dar um push a The Great Khali ao topo se estivesse no comando de uma empresa. Tá, eu não entendi não, tá? Eu detestei na época. A verdade é que a presença física dele era simplesmente impressionante. O tamanho de The Great Khali o tornava uma figura quase mítica dentro do ringue. Um daqueles casos em que só a aparência já vendia o espetáculo. E é por isso que ele derrotou nomes como Undertaker e depois acabou se tornando campeão mundial dos pesos pesados. Assim, o push do Great Khali no começo da carreira foi realmente impressionante, tá? Se a gente observar a forma como foi realmente bizarro. Ele ele foi na WWE, ele foi empurrado logo quando ele chegou, justamente sendo colocado como um grande oponente para o Undertaker. E ele basicamente foi empurrado de forma utilizando o chop dele, derrubar o Undertaker no chão e ele botar o pé no Undertaker e fazer o pinfall. Cara, isso é inimaginável. Bater o Undertaker clean desse. A WWE empurrou ele como uma força da natureza. Só que ele era muito limitado, cara. Ele era muito limitado no ringue. Só que o Vince ele não queria saber. Eu acho que o principal motivo pelo qual ele foi tão empurrado nem foi tanto pelo visual e pelo tamanho, mas sim por causa da WWE querer entrar no mercado indiano. Vamos ver se o Gui vai falar sobre isso. A decisão até que fazia sentido, o físico dele estava longe de ser duradouro, e a WWE precisava capitalizar o mais rápido possível. Mas mesmo com todos os seus atributos visuais, The Great Khali era extremamente limitado no ringue. Seus movimentos eram travados, as lutas lentas e a técnica, bom, praticamente inexistente. Era um daqueles casos em que o visual não conseguia compensar a total falta de habilidade, mas ainda assim, ele marcou uma era pela sua imponência e, é claro, pelo impacto que causou logo de cara. Nós vamos falar rapidinho do Omais, mas antes, só pra gente fechar o caso do Great Khali, a WWE ela sempre quis entrar no mercado indiano, afinal de contas é mais de 1 bilhão de pessoas. E a Índia ela tem uma história de esportes de combate lá na Índia, né? Então a WWE achava que ela poderia entrar nesse mercado e conseguir uma base de fãs grande lá. E eu acredito que o Great Khali foi o caso de juntar a oportunidade de ele ser um cara muito grande e ainda por cima de um mercado muito grande. Então eu acho que esses dois fatores foram decisivos para que a WWE empurrasse ele. Mas o equivalente moderno ao The Great Khali talvez seja ainda pior dentro do ringue do que o seu antecessor. Omas simplesmente não transmite a mesma aura de ameaça intransponível que The Great Khali exalava. E isso se deve em grande parte à forma como ambos foram apresentados ao público. Enquanto The Great Khali estreou arrasando Undertaker e sendo imediatamente tratado como um monstro imparável, Omas nunca teve uma chance real de ser visto nesse nível.
Desde o início, sua construção como personagem foi inconsistente, e a WWE parece ter percebido rapidamente suas limitações, tanto em ringue quanto em carisma. Aqui é um detalhe interessante. Quem assiste New Japan fala que ele teve alguns bons combates lá agora recentemente. Quando ele foi mandado embora da companhia, ele foi para o Japão, foi para New Japan, acho que se tornou campeão de duplas lá. E aí depois, aliás, eu não sei se foi na New Japan ou na Pro Wrestling Noah, uma dessas companhias. E aí a WWE resolveu recontratar ele. Então, o Omais ele tá sob contrato da WWE, mas a WWE não usa ele, o que é inexplicável. A questão é a seguinte, eu acho que ele é um pouco melhor do que o Great Khali, porque o Omais, ele pelo menos ele tem mobilidade. Ele pode não ter a aura, mas ele tem a mobilidade. A grande questão é que ele não tem o apelo comercial que o Great Khali tinha, né? O Omais ele não tem um grande mercado para a WWE entrar assim tão grande quanto o Great Khali tinha. E você soma isso às limitações dele, acaba fazendo com que ele seja mal aproveitado. E o problema com os gigantes no wrestling é simples. Depois que você leva um deles ao topo, o caminho natural é a queda. Omos dificilmente vai evoluir tecnicamente ao ponto de se tornar um destaque, mas ainda pode servir como uma atração especial, aparecendo esporadicamente quando a WWE quiser impressionar com pura imponência. Aqui eu acho que a melhor utilização para o Omais seria realmente manter ele no cenário de duplas como um guarda-costas, como foi feito com o AJ Styles, tá? Eu acho que o Omais, ele como um lutador de simples, ele talvez não tenha esse apelo todo. E o grande problema de lutadores grandes é que se você não tiver um lutador com um carisma muito grande ou uma aura absurda, ele acaba realmente sendo limitado e ele não consegue ser bem aproveitado. É engraçado porque a WWE tinha a mania de pegar gigantes e fazer eles dançarem. Eles fizeram isso com o Great Khali, fizeram isso com o Kurgan, fizeram isso com o Giant Silva e outros tantos. Até com o Big Show em 2000 fizeram ele imitar vários lutadores, fazer umas gracinhas perante o público. A única coisa que foi diferencial do Big Show, por exemplo, é que ele, além de ser muito grande, ele tinha uma aura impressionante e, além disso, ele tinha um certo carisma, né? O Pace, ele conseguia divertir um pouco, ele tinha as feições, né? Só lembrar daquela luta que ele teoricamente perdeu, uma luta de mesas pisando numa mesa sem querer, e na verdade não foi sem querer, foi roteirizado. Então, o Big Show ele tinha esse diferencial. E tentar procurar um lutador semelhante com esse tamanho realmente é muito difícil. Física. David Otunga. Nossa, eu nem Nunca houve lembrava um dele. lutador com uma aparência tão impressionante e, ao mesmo tempo, com tão pouca personalidade quanto o David Otunga. O ex-integrante do Nexus passou anos tentando se firmar na WWE, mas sem nunca realmente conseguir se destacar. Seu visual lhe rendeu algumas oportunidades. Ele chegou a conquistar os títulos de duplas em 2 ocasiões e usou a sua formação em direito como parte de seu personagem, que Uhum. atuava como consultor jurídico nos bastidores. No papel, isso até soava interessante, mas na prática, Otunga nunca conseguiu desenvolver carisma suficiente para se tornar relevante. Mesmo Aqui eu acho que talvez, no caso do David Otunga, o que teria sido melhor pra ele na carreira dele seria ele ter mudado o nome. Talvez ele tivesse, se ele tivesse adotado uma persona diferente, como o Ryback, que também veio do Nexus, talvez isso tivesse facilitado a vida dele, né? Como ele se resolveu se tornar um advogado, e talvez ele, se ele tivesse botado lá sei lá, a sigla de advogado lá nos Estados Unidos na frente do nome, ou Dr. David Otunga, tivesse sido mais interessante. Mas realmente, como ele era apenas ele, ficava difícil de demonstrar um certo interesse por ele. com várias tentativas de criar uma identidade no ringue, nada funcionava para ele. E ainda mais curioso foi quando a WWE decidiu colocá-lo na equipe de comentaristas em 2016. Tentar Sem aproveitar o presença cara, de né? palco, sem timing e sem expressão vocal, era difícil entender o que a empresa esperava dele nesse novo papel. Naturalmente, a experiência fracassou e David Otunga acabou deixando a WWE para seguir a carreira de ator. Nia Jax. Ah, aqui a gente vai ter um problema. Eu sabia, pela thumbnail eu sabia que ele ia falar sobre a Nia Jax, mas aqui a gente vai ter um problema.
Porque chegar e dizer que a Nia Jax está entre os 10 piores lutadores que tiveram oportunidade na WWE pelo visual, você me desculpa, mas eu tenho uma lista aqui, pelo menos 16 pessoas, sendo 10 homens e 6 mulheres, pra colocar na frente da Nia Jax. Eu vou falar sobre essa lista daqui a pouco, tá? Mas vamos ver o que, que o Gui fala sobre a Nia Jax. Ser ruim no ringue é uma coisa, agora, ser ativamente perigosa é outra completa. Vamos lá. Ele tá querendo dizer que ela é ativamente perigosa porque machuca as lutadoras. Vamos ver o argumento. Completamente diferente. E é exatamente isso que a Nia Jax tem sido em seus piores momentos. Ah, em Embora seus seu piores tamanho lhe momentos, dê ok. um diferencial visual dentro da divisão feminina da WWE, ele também acabou sendo um dos fatores que contribuíram para diversas lesões e botches assustadores ao longo de sua carreira. E no final das contas, a responsabilidade maior recai sobre a própria WWE, que nunca pareceu fornecer para Nia Jax o treinamento técnico adequado antes de colocá-la nas posições de destaque em que esteve. Por isso, o fato dela ter retornado à empresa ainda causa surpresa em muitos fãs. Até o momento, Nia Jax tem aparentado estar mais confiante e segura em suas lutas desde o seu retorno, o que pode indicar que ela trabalhou sua técnica durante o tempo fora dos rings. Eu acho que no caso da Nia Jax, ela na verdade ganhou experiência. Eu vou concordar com o Gui no fato de que quando ela chegou na WWE, ela era verde e principalmente quando ela aplicava o Annihilator, que é o Bonsai Drop, ela tinha uma tendência de simplesmente se jogar em cima das adversárias, o que causava algumas lesões, tá? Eu não me lembro de algum caso específico que ela tenha tirado a pessoa por meses da WWE, mas tiveram casos em que ela deu o Bonsai Drop que foram medonhos, tá? E o que acontece é que quando o lutador ele evolui com o tempo, ele acaba, assim, a tendência é ele melhorar no ringue. Isso aconteceu com vários lutadores, inclusive algumas pessoas que eu vou listar aqui na minha lista. Mas eu entendo que ela hoje não está nem perto de estar entre as 10 piores lutadoras ou lutadores que tiveram oportunidade pelo visual, tá? Mas eu tô entendendo a premissa do vídeo e eu vou entender o argumento do Gui com relação a isso. Mas como sempre no mundo da luta livre, só o tempo dirá se ela realmente evoluiu bastante para deixar para trás sua reputação de ser um risco constante para suas adversárias. Nathan Nathan Jones. Jones, Nathan Jones ok. era exatamente o Tava na tipo de thumbnail, lutador né? que a WWE buscava no início dos anos 2000. Um ex-atleta de strongman e lutador de MMA, com um visual intimidador e físico imponente. Quando ele assinou com a empresa em 2003, a expectativa era alta, a ponto dele ser escalado como um protegido de Undertaker, inclusive fazendo dupla com The Deadman A na ideia era WrestleMania essa. 19. Acabou não Ainda que tenha rolando. sido retirado da luta principal no último minuto, De tão ruim que aparecendo era. apenas no fim. E após um período curto de desenvolvimento na OVW, Nathan Jones permaneceu como um nome em destaque por boa parte daquele ano, sendo até gerenciado por Paul Heyman. Eles tentaram empurrar o Nathan Jones como sendo um protegido do Paul Heyman, junto com esse aí do lado que também tá na minha lista, tá? Eu vou comentar sobre ele daqui a pouco. Uma posição que mostra o quanto a empresa apostava nele. No entanto, a intensa rotina de viagens da WWE acabou sendo o fator determinante para que Nathan Jones abandonasse a carreira de vez. Ele simplesmente não se adaptou ao estilo de vida exigido pela indústria do pro wrestling norte-americano e pediu para sair da empresa ainda em 2003. Giant Gonzalez. Esse aí é o pior lutador da história, né, da WWE. Ele tava na thumbnail também, eu não teria colocado ele por conta de eu tava considerando mais físico musculoso, né, na minha lista. Mas sim, faz sentido o Giant Gonzalez estar aí por causa da altura dele, que era absurda, né? Assim como os gigantes que vieram depois dele, como The Great Khali e Omos, Giant Gonzalez tinha uma enorme limitação para atuar dentro do ringue devido ao seu tamanho colossal. Seu jeito desajeitado e lento de se movimentar até era compreensível, mas definitivamente não tornava as lutas interessantes para o público, apesar dele ser realmente uma presença monstruosa. O momento mais memorável de Giant Gonzalez na luta profissional foi um confronto com Undertaker na WrestleMania 9. Infelizmente, ficou marcado como um dos piores combates da carreira de Undertaker. Não só um dos piores combates da carreira do Undertaker, o Undertaker ele fala que ele perdeu alguns anos da carreira dele
de tanto bump que ele teve que tomar do Giant Gonzalez. Tamanho era a ruindade desse cara no ringue. E para piorar a situação, a WWE ainda resolveu colocar Giant Gonzalez numa fantasia peluda, um traje estranho e pouco atraente que só É. contribuiu para o fiasco no seu visual. No final das contas, Giant Gonzalez acabou se tornando um exemplo clássico de como tamanho e presença física não garantem sucesso se o desempenho no ringue for comprometido. Então, galera, Uhum. chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de Beleza. Então, gente, seguinte. Essa foi uma lista bem interessante, né? Eu concordo em boa parte com ela, tá? Eu acho que a, o que o Gui fez foi pegar lutadores que tinham tamanho e tinham aura também e foram empurrados por conta disso. A Nia Jax, eu entendo o argumento dele, no sentido do começo da carreira dela, ela foi empurrada por ser grande e ela tem um rosto bonito, né? Mas ela era imprudente e machucava muitas vezes as atletas. Quando ela soltava a Annihilator, ela se jogava das cordas. Até recentemente, quando ela voltou, ela fez isso. Agora, a minha lista, ela é um pouquinho diferente porque eu adotei como premissa lutadores que eram ruins no ringue, mas tinham um visual do jeitão que o Vince McMahon queria. E aí, alguns nomes podem surpreender vocês, tá? Eu não vou ranquear, eu vou só colocar os lutadores que ele não colocou na lista dele. Na minha lista dos 10 piores lutadores homens, estariam Chris Masters, tá? O Chris Masters, ele quando entrou na WWE, ele basicamente só tinha o Master Lock. E aí ele tinha aquele Master Lock Challenge que passou meses na WWE que ele aplicava o Master Lock e as pessoas tinham que se soltar. Eu coloquei também o Jinder Mahal. O Jinder Mahal, quando ele voltou em 2016, 2017 para a companhia, que ele claramente estava no suco e o Vince McMahon gostou tanto que resolveu empurrar ele para se tornar campeão mundial, uma coisa que é hoje incompreensível. Mas é por causa do visual dele que estava muito bombado e o fato, novamente, do Vince querer entrar no mercado da Índia. Coloquei o Ultimate Warrior. Aqui vale notar o seguinte: o Gui ele falou sobre lutadores que na década de 80 eram fisiculturistas. Não necessariamente esses lutadores se tornaram lutadores ruins, tá? O Ultimate Warrior ele fez dupla na UWF, se não me engano, com um lutador que também era fisiculturista. Aliás, os dois se conheceram no mundo do fisiculturismo, mas esse outro lutador se tornou um dos melhores da história. A gente tá falando do Sting, tá? Então, o Ultimate Warrior fez dupla com o Sting. Os dois foram pra luta livre. O Ultimate Warrior foi pra WWF e o Sting foi pra WCW, na época NWA. E aí a diferença é que enquanto na NWA o Sting conseguiu melhorar o seu estilo de luta, mostrou talento e carisma e se tornou quem ele se tornou, o Ultimate Warrior na WWF ele foi utilizado apenas como um personagem. Ele não treinou o ringue dele. E ele não queria isso. Ele queria apenas ser uma persona e de repente se tornar famoso e fazer filme, sei lá. Muita gente não entendia muito a cabeça do Ultimate Warrior. Então ele no ringue ele era horrível, horrível como lutador. Ele tinha aura, ele tinha presença, tinha persona, mas ele no ringue ele era horroroso. Mas ainda assim a WWE empurrou ele até a lua por conta do visual. Eu coloquei também o Matt Morgan, tá? Que fez dupla ali com o Nathan Jones. O Matt Morgan era horrendo no ringue, mas ele era um pouquinho melhor do que o Nathan Jones. Ele não era completamente inepto, nem o Nathan Jones, mas o Matt Morgan era muito limitado. A WWE tentou empurrar ele, colocando ele com o Paul Heyman, mas não deu certo. E eu coloquei também o Heidenreich. Heidenreich, ele foi um lutador que surgiu do nada também, acho que em 2003, 2004. E aí a WWE, para tentar empurrar ele, colou ele com o Road Warrior Animal, né? Porque o Road Warrior Hawk tinha morrido, da Legion of Doom. E aí botaram o Heidenreich com o Animal e fizeram uma nova Legion of Doom. Então, assim, foi uma coisa horrorosa. O Heidenreich era muito, muito limitado no ringue mesmo. E na época, eu acho que, sei lá, eu acho que o Vince estava tentando capitalizar um pouco com o sucesso do UFC. Então o Heidenreich, ele tinha um estilo de luta que lembrava muito o UFC. Mas, cara, ele era muito ruinzinho mesmo. E, além disso, eu vou trazer entre os homens duas opiniões polêmicas do começo da carreira deles, tá? Que é o Austin Theory.
que na minha opinião ele até estava bem na NXT, mas ele foi trazido para o main roster, eu acho que muito cedo ainda, e colou no Vince, o Vince colou nele, tentou empurrar ele como o garoto do Vince, ele estava no caminho de se tornar campeão mundial, eu tenho certeza que o Austin Theory iria se tornar campeão mundial com Money in the Bank, mas aí o Vince ele teve que se aposentar da companhia em 2022 quando surgiu o escândalo dos pagamentos para mulheres com dinheiro da WWE, na primeira aposentadoria dele, e aí o Austin Theory foi jogado aos leões e acabou perdendo a maleta. E além disso, eu vou colocar um outro garoto do Vince McMahon que no começo da carreira também estava muito verde e assim, as lutas dele eram muito mais ou menos, que era o Drew McIntyre. Drew, ele no começo da carreira, ele não tinha tanta qualidade no ringue assim. Ele foi empurrado pelo visual, pela altura e tudo mais. Ele foi melhorar depois, com o tempo. Ele foi colocado como jobber, aí ele foi mandado embora da companhia. Quando ele foi mandado embora da WWE, é que ele se renovou completamente. Ele ganhou corpo, ganhou massa muscular, ele ganhou um visual totalmente diferente. Lá no cenário independente, ele se fez como lutador que a gente conhece hoje. Mas quando ele estreou na WWE, ele, sinceramente, não era isso tudo. Eu poderia listar outros lutadores aqui, duplas que estrearam na Ruthless Aggression Era, como The Dicks, como The Heartthrobs. Mas aí seria lutadores que eles não foram empurrados, né? A gente tá falando de lutadores que foram empurrados pelo seu visual. E aí, entre as mulheres, eu vou citar dois nomes muito polêmicos, tá? Que eu tenho certeza que vão me cancelar. E a Nikki Bella e a Kelly Kelly. A Kelly Kelly, quando ela foi empurrada como lutadora, ela era muito verdinha mesmo. E ela foi empurrada por causa do visual. Pra quem não se lembra, ela estreou na ECW, na WWECW em 2006, basicamente fazendo striptease pra galera, né? Pra tentar trazer aquela aura meio mais 18 da ECW. E aí depois que aquela gimmick parou, né? Que o Mike Knox vinha e botava ela, cobria ela com uma toalha e tal, a WWE começou a botar ela pra lutar. Mas ela, no começo, ela era muito ruinzinha. Quando ela se tornou campeã das divas, por um tempo, ela se tornou campeã das divas, ficou por 150 dias como campeã das divas, ela já tinha melhorado um pouco como lutadora. A Beth Phoenix carregou boa parte das lutas com a Kelly Kelly, né, naquela feud que elas tiveram até a Kelly Kelly perder o título para Beth. Mas, assim, a WWE claramente não apostava nela, porque depois ela nunca teve outra oportunidade pelo título. E a Nikki Bella, que é o nome, assim, que com certeza muita gente vai me cancelar, mas a Nikki Bella, ela só entrou na WWE porque o Vince McMahon gostou muito do visual dela, porque ela e a Brie Bella participaram da seletiva do Divas Search, mas elas não foram escolhidas para participar do Divas Search, mas ainda assim elas ganharam um contrato na WWE. E a gimmick delas no começo era basicamente o Twin Magic, que era aquela coisa delas trocarem, né? A Brie Bella começava a luta, rolava pau debaixo do ringue, saía de lá a Nikki Bella, voltava e terminava a luta como se nada tivesse acontecido. E elas foram mega empurradas por conta do visual e por conta da participação delas no Total Divas. Foi por conta do sucesso delas no Total Divas que a Nikki Bella acabou ganhando o título de campeã das divas, mesmo tendo lutadoras como Paige, Emma, AJ Lee, Natália, como lutadores extremamente capazes e competentes no ringue, mas que não conseguiam derrotar a Nikki Bella por mais que quisessem, porque a WWE empurrava a Nikki pelo visual. Mais pra frente, 2015, 2016, é que a Nikki Bella melhorou um pouco no ringue, começou a ter lutas decentes, mas muito carregada pelas demais lutadoras, que aí subiu a Paige, a Paige já tava, né? Subiu a Charlotte, subiu a Sasha Banks, subiu a Becky Lynch, e aí a Nikki Bella ainda estava nessa divisão e ainda mostrou talento. Então, assim, na minha opinião, a Nikki Bella também é uma dessas lutadoras que foram empurradas muito por conta do visual. Não está entre as piores da história. Se a gente for lembrar de outras, a gente pode falar da Sable, da The Cat, Stacey Carter, da Debra, mas aí é injustiça porque a gente está falando da Attitude Era, onde basicamente a divisão feminina era totalmente controlada por lutadoras bonitas que deixavam Vince maluco e iam pro ringue só para fazer striptease. Beleza? Então, essa foi a lista do Gui e esses foram alguns nomes que estariam na minha lista se eu fizesse uma lista dessa. Um excelente vídeo. Se vocês quiserem, deem uma olhada no canal dele, ele tem listas muito boas. O motivo pelo qual eu faço listas no meu canal é porque eu me inspiro muito
no canal dele. Então, se você ainda não é inscrito do canal dele, o link tá aqui no título, tá? A arroba dele tá aqui no título do vídeo e tá aqui embaixo nos comentários. Show? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de maratonar os nossos vídeos para que o YouTube continue a nos divulgar. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Meu muito obrigado. Uma boa semana para todos. A gente se vê do outro lado. Até a próxima.